let's go. Yeah, niggas get punched in the face with some TLC shit on the dead guys. Some TLC shit, cause my nigga, you gon' need a chili ice pack for your left eye. I'm back in your city tonight, walking around my head high. I saw bro in the pop out with them, but been dead riding gangsters headlines. Fala, senhores. Bom, acabei de chegar na Argentina e sem mais enrolação, o primeiro destino já vai ser Guido. Eu acabei de entrar aqui, a gente vai fazer um pit stop aqui para começar essa nossa jornada aqui. What was the reference? Is the patina? Brush it off with alcohol. Oh, no. Oh yeah, this is perfect. I think that the ones Just fits perfect. Aqui vai ficar espetáculo. Wow. the special gift. That's amazing. I'm gonna do the whole unboxing when I'm gonna home, but You got one chef. damn, look at this. Look. Damn. That's crazy. Look at this. I'm gonna do the whole unboxing. That's crazy, guys. Okay, this is yours. This is Okay, yours. perfect. This one is back. Oh, it's even like. Yeah, I don't know what it has. Let's get There you go. Nice. Is a Okay. yeah. So we are. Yeah. Okay, we are bailing. Eu estou sendo perseguido por mudar a forma como os homens se vestem no Brasil e no mundo. Bom, estou aqui na Argentina. Senhores, acabei de chegar, cheguei ontem na verdade, e já estamos nos preparando, já em alto estilo. Ainda estou aprendendo aqui como é que se mexe na DJI, mas já estou me aprontando para iniciar esse dia espetacular. Vamos explorar um pouco do estilo aqui na Argentina, vamos explorar um pouco do lifestyle. Eu já vim aqui, se não me engano, é minha quarta vez aqui na Argentina. É um lugar que eu adoro, que tem uma estética espetacular. É um país aqui na América do Sul onde as pessoas se vestem muito bem, tá? E, é claro, a gente vai estar junto da Guido nessa viagem, e que é uma das marcas que tem meu coração. Mas vamos lá, tô indo agora pegar um Uber, e é isso. Bom, senhores, então estamos aqui na Feira de Antiguidades de San Telmo. Eu sou um cara que sou um grande apaixonado por feiras vintage. Esse aqui é o meu problema, sabe? Se me largar aqui com dinheiro na mão é problema. Mas é o seguinte, eu já fui em várias feiras vintage no mundo inteiro. Turim, Paris, China, Japão, Coreia, na Europa mesmo, vários lugares, Áustria, enfim. Aqui na América do Sul você tem, claro, algumas em São Paulo, como a Feira do Mexica, você tem a feira que acontece nos sábados. Porém, a Feira de San Telmo é uma das maiores que você tem no mundo inteiro, sem dúvida alguma. A Feira de San Telmo, eu acho que talvez a de Turim, que eu fui, é um pouco maior. A Feira de Antiguidades de San Telmo, é claro que você tem mais da metade dela sendo de artesanato. É uma feira muito bacana para você explorar. E beleza, Renzo, você vai me perguntar, Renzo, o que eu consigo achar em feiras de antiguidade? E aí você, cara, desde uma coisa que eu particularmente gosto muito de comprar em feiras assim, são pulseiras como essa que eu comprei no Vietnã. Ó, essas pulseiras de bolinha, de pedra, que você tem, elas dão um a mais no seu visual, com um investimento muito menor. Você pode chegar a conseguir comprar uma delas desde R$5 até 50, 70, 100, aí também vai muito do lugar que você vai comprar, mas você consegue encontrar peças de roupas espetaculares,
isqueiro, por exemplo, o meu Dupont, Dupont, que é um isqueiro de 30 mil reais, eu consegui comprar numa feira de antiguidade por 200 reais, óbvio que ele estava quebrado e eu consegui consertá-lo, mas assim, você tem uma variedade muito grande de possibilidades aqui em uma feira de antiguidade. Então, jaqueta de couro, peças que duram bastante, você geralmente encontra em feira de antiguidade. Então, fica uma dica, é um baita de um hack para você conseguir se vestir muito bem, conseguir algumas peças, acessórios, garimpar, exatamente, você garimpa os acessórios, garimpa as suas roupas, garimpa bolsas, garimpa sapatos, tudo isso você consegue encontrar em feiras de antiguidade, e fora isso que é uma baita de uma experiência cultural. Você vê pessoas de todo tipo, e é uma puta de uma experiência cultural que você não vê em programas super turísticos. É claro que a Feira de Santana é uma puta de um programa turístico aqui, mas você consegue entender até um pouco como que era, por exemplo, como que os argentinos viviam antigamente, quais que eram as coisas que eles usavam, enfim, muito bacana. Acabamos de sair aqui da catedral e uma coisa interessante é que eu nunca fui uma pessoa muito religiosa, né? Sempre, claro, venho de família católica, mas nunca exerci muito da religião na minha vida de uma forma mais severa ou mais contundente. Porém, eu entendo bastante, respeito muito a história. Sempre quando eu estou em algum país novo, ou enfim, qualquer lugar, não importa qual seja a religião, mas você vê que faz muito parte da construção daquela comunidade, da construção daquele povo, e é muito, muito interessante, muito valioso você estar sempre visitando esses lugares, porque você encontra uma curadoria de arte, você encontra uma arquitetura, você encontra um período da história basicamente vivo, e é tão especial porque você tem esse contato com a arte da forma mais pessoal possível. Porque, claro, você vai em um museu de arte, você vai encontrar lindas artes, né? Porém, você ir a uma igreja, você ir a uma mesquita, você ir a uma... enfim, qualquer artista religioso que seja em algo central de um povo, você vai encontrar um contexto cultural, você vai ter uma experiência cultural muito, muito grande, muito elevada. Isso é muito bacana. Então, eu uso basicamente como forma de inspiração, gosto muito, me sinto muito bem indo, por exemplo, a uma igreja. Claro, não sou uma pessoa que frequenta, porém, eu acho muito especial. E aqui, principalmente na Argentina, você tem grande influência da arquitetura gótica, né? E é uma coisa que você encontra bastante, até principalmente ali na catedral, na Recoleta, tudo tem essa pegada mais gótica, em que a religião, no tempo onde a religião era uma coisa muito, não que deixou de ser, tá? Mas em que era algo mais central, era uma raiz muito mais importante em relação ao povo, tá? Então, bacana. Did I miss? Senhores, eu estou em uma loja de uma marca muito especial. Essa marca de sapato me fez ter mais de 20 pares de sapato e por conta dela, eu iniciei a minha jornada de estilo na Guido Sapateria. E o porquê que essa marca é tão especial para mim, mora assim, realmente tem um quarto separado para ela aqui no meu coração, com TV de 75 polegadas, banheiro, ar-condicionado completinho, jacuzzi e tudo. Bom, quando eu comecei a querer ter o interesse de me vestir bem, eu fui em busca, claro, do meu primeiro sapato, mas eu não dava tanta importância pro sapato.
Naquela época eu queria apenas o que parecia mais, que era o tentar comprar o terno, que era tentar comprar a jaqueta, que era a calça até mais ou menos, mas eu estava muito preocupado com a parte de cima e pouco me preocupava a parte de baixo. Só que isso foi um dos grandes erros na minha jornada da moda masculina, tanto que hoje, pra mim, a primeira coisa que você deve ter é um puta de um sapato. Porque um puta de um sapato você consegue usar com jeans, você consegue usar com calça de alfaiataria, você consegue usar com calça de sarja, você consegue usar até com short, dependendo. Por exemplo, você tem aqui, eles têm, por exemplo, drivers, né? Driver é esse estilo aqui, você consegue usar facilmente com um shorts. E aí que é o pulo do gato, que a maioria das pessoas, e eu no caso naquela época, não tinha pego. Que o sapato, ele é realmente a base do estilo, ele é a base da tua imagem. E é a peça de roupa mais versátil ali que você tem, né? Aí você me pergunta, Renzo, mas quais pares de sapato eu tenho que ter? Eu vou aqui contar uma história pra vocês. O meu primeiro sapato, de verdade, o primeiro sapato foi exatamente esse modelo aqui, ó. Foi exatamente esse modelo. Penny loafer em camurça, bem clássico, mocassim argentino. Esse sapato custa ali mais ou menos uns R$2.000, se você for fazer as contas, tá? Na época, eu não tinha viajado, eu não venho de família rica, nunca tinha saído do Brasil naquela época, ali nos meus meados dos meus 18 anos, quando eu comecei a realmente ter esse interesse. E beleza. Bom, não tem o que fazer. Mas eu era um ávido frequentador de brechó. Eu gostava bastante, justamente por conta dessa barreira financeira que eu tinha. E aí, no centro de São Paulo, em um brechó no centro de São Paulo, esse brechó foi onde eu achei esse Guido. Esse Guido que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu achei ele usado, claro, no brechó, por R$200. E por sorte minha, era exatamente o meu número. E se eu paro pra pensar agora, o destino trabalhou nessa obra. Por quê? Porque se eu não tivesse começado a usar esse sapato, por exemplo, o sapato que eu tinha aqueles comfort, sabe? Aquelas coisas horrorosas, talvez eu não estaria aqui. Eu comecei a trabalhar com a Guido justamente porque eu usava Guido e eu marcava eles direto, porque era o único sapato que eu tinha. Então, eu só usava ele. Então, isso foi bacana. E assim, outra história muito interessante, até uma conexão para vocês conseguirem, sabe, trazer isso para a jornada, para a vida de vocês. Quando eu, enfim, já tinha o meu sapato da Guido, já usava ele bastante, enfim, tá até lá em casa, ainda uso, para você ter uma ideia do quão durável são esses sapatos. Antes de eu trabalhar com a Guido, antes de eu fazer parceria com eles, que é uma grande honra, eu estava em busca de parcerias para sapato, eu ainda não tinha nenhuma. E eu tinha um grande casamento que ia acontecer no Copacabana Palace e tudo, e eu queria um sleeper, aqueles para você usar com smoking, porque eu ia ter esse casamento de um grande amigo meu. Perfeito. E eu fui em uma grande sapataria também, em São Paulo. Eu fui lá até não com a tentativa de parceria. Claro que eu fui lá mais como cliente, porque eu precisava daquele sapato para poder usar no casamento. Mas eu falei, bom, eu vou tentar unir o útil ao agradável, como é meu trabalho, e eu divulgo isso, eu advogo sobre o uso do sapato. Então, porque é um ganha-ganha. Falei, poxa, cara, qual que é a possibilidade da gente poder fechar uma parceria? E eles foram extremamente fechados a isso, mas de uma forma até meio grosseira, em que foi, acho que um dos piores tratamentos que eu já tive em uma loja. E por isso, eu fiquei extremamente puto, assim, acabei comprando na Ralph Lauren, o meu sleeper não poderia ser melhor ali naquele momento, mas por conta disso, uma semana depois, eu recebi uma DM da Guido, perguntando sobre, cara, poxa, Victor, você marca bastante a gente e tal, a gente queria conversar sobre alguma possibilidade de parceria, você tem uma viagem programada aqui para Buenos Aires. E aí começou essa relação que hoje já dura mais de 2 anos. Então, queria compartilhar um pouco dessa história para vocês, que por conta daquele sapato ali, a minha vida mudou, que eu mostrei para vocês. O poder de você usar o sapato. Porque se eu penso aquela trajetória, aquele Renzo que comprou o Guido por R$200 no brechó,
é muito diferente do Renzo de hoje. Hoje, graças a Deus, já, né, depois, póstumo a isso, eu nunca tinha viajado para fora. Depois disso, não só vim para Argentina para fazer a parceria com a Guido, já fui para o Japão 2 vezes, já viajei o mundo, né, Vietnã, China, volta na Ásia. Quando você começa a usar sapato, você começa a se ver diferente. Você começa a se ver com mais seriedade, você começa a se ver com mais confiança. Isso influencia totalmente no resultado das suas ações. Da mesma forma como você tem essa mudança consigo mesmo, as pessoas têm de você. Então, a grande virada de chave que eu tive, e em todos os aspectos, minha vida mudou. Desde em relação a se tornar uma pessoa mais atraente, e aí que teu jogo muda, entendeu? As conexões se tornam muito mais fáceis, porque as pessoas estão atraídas a você, as pessoas estão interessadas em você. Basicamente isso, um pouco da minha história com o sapato, um pouco da minha história com a Guido. Espero que eu tenha agregado alguma coisa na vida de vocês, algum conhecimento, algum takeaway dessa história. E eu só tenho uma mensagem para vocês. Comecem a usar sapatos para ontem. Comecem a usar sapatos para ontem. Começar a usar sapatos vai mudar a vida de vocês. E a gente se vê depois.